Meu colega médico, seja bem-vindo a mais um encontro do nosso canal. Obesidade se trata com responsabilidade. E hoje, particularmente, é um dia muito especial, porque hoje nós vamos começar a entender o porquê que algumas pessoas respondem aos análogos do GLP-1 e outras não. Mas antes disso, se você tem interesse nesse conteúdo, se inscreve aqui no canal, dá um like, deixa o teu comentário para que a gente possa, cada dia mais, a cada semana mais, estar melhorando a sua experiência aqui comigo. Então vamos lá. Então, em um artigo científico do ano passado, que saiu na revista Nature, revista científica de alto impacto, foi levantada uma discussão a respeito dos análogos do GLP-1. O que nós temos atualmente é uma classe de medicações que está revolucionando o tratamento da obesidade e surpreendendo os cientistas, os análogos do GLP-1. Semaglutida, por exemplo, ela possibilitou que 1/3 dos participantes nos ensaios clínicos perdessem pelo menos 20% do peso corporal. A tirzepatida, que é a associação também do análogo do GLP-1 associado a um GIP, o GIP é o polipeptídeo insulinotrópico dependente de glicose. A associação dos dois teve os resultados semelhantes em mais da metade dos pacientes. Agora, apesar da elevada eficácia dessas medicações, os investigadores estão aprendendo que essas medicações não são necessariamente a solução para todas as pessoas que têm obesidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que todo mundo quer experimentar essas medicações, mas nem todos vão responder a essas medicações com a mesma intensidade. De acordo com especialistas em obesidade da Clínica Mayo, em Rochester, nos Estados Unidos, Minnesota. O que os médicos viram? Eles começaram a identificar quem poderia se beneficiar com essa classe de medicações e a reconhecer desafios dessas medicações para determinados grupos de pacientes com obesidade e sobrepeso. Em 2021, o FDA, dos Estados Unidos, aprovou a semaglutida sob o nome de Wegovy no tratamento da obesidade. Com a tirzepatida também, ela é comercializada com o nome de Mounjaro e ela obteve a aprovação do FDA em 2022 para o tratamento do diabetes mellitus tipo 2 e no ano passado a aprovação também do FDA para tratamento de pacientes com obesidade. Então, o que os médicos têm observado em relação aos análogos de GLP-1? Que a resposta das pessoas a essas classes de medicações depende da causa adjacente da obesidade. Dessa forma, essas observações levaram os cientistas a desenvolver, tentando entender isso, a desenvolver um método para adaptar os medicamentos para cada pessoa. Então, esse grupo de cientistas da Clínica Mayo classificou as pessoas com obesidade em 4 subtipos. Aqueles que precisam comer muito para atingir a saciedade, os chamados hungry brains, ou pessoas do grupo, digamos, do cérebro com fome, do cérebro faminto. Outro grupo, aqueles que têm saciedade, com uma refeição de tamanho normal, mas logo sentem fome novamente, os chamados pacientes do grupo Hungry Gut, ou intestino com fome. E aqueles que comem para lidar com as emoções, os Emotional Hunger. E o último grupo de pacientes, aqueles que têm o metabolismo mais lento, o Slow Burn, queimadores mais lentos talvez. Então eles perceberam que as pessoas do grupo intestino faminto, Hungry Gut, elas tendem a sentir fome entre as refeições. E elas parecem responder melhor a essa classe de medicações de acordo com os relatos observacionais dessa equipe de médicos pesquisadores. Eles ainda não sabem o motivo exato para isso, mas eles têm uma hipótese. Acredita-se que esse grupo de pacientes do Hungry Gut, ou intestino faminto, intestino com fome, eles têm baixos níveis de hormônios, do hormônio GLP-1, e por isso eles têm obesidade. E quando ocorre essa reposição de hormônio nesse grupo de pacientes, nesse grupo de pessoas, eles se sentem extremamente bem e perdem bastante peso, respondem muito bem a essas medicações. E essas observações desse grupo de cientistas parece que já tem sido confirmado também por outros pesquisadores. Mas aí surge uma outra pergunta nisso tudo. Durante quanto tempo os pacientes devem tomar as medicações? Um ensaio clínico mostrou que os pacientes que pararam de tomar a semaglutida após 20 semanas recuperaram a maior parte do peso que haviam perdido inicialmente. E aqueles que continuaram após as 20 semanas ainda em uso da medicação, da semaglutida, eles continuaram a perder peso. Então, o grupo da Clínica Mayo afirma que esses medicamentos estão sendo recomendados a longo prazo pela maioria dos médicos.
Mas esse termo a longo prazo ninguém sabe. Por quanto tempo seria isso? Será que vai ser por 5, 10 anos, 15 anos, para o resto da vida? Mas estudos já estão em andamento nesse sentido para responder esse questionamento. Agora a questão é que essas medicações, elas são tão eficientes que os profissionais médicos já estão começando a discutir o quanto de perda de peso é suficiente para aquele paciente. Se é até atingir o IMC, se é até atingir o peso que o paciente quer alcançar. Porque a perda de peso, ela leva a uma redução de gordura, de massa gorda. Perde-se músculo também. E a perda de músculo leva ao risco de doenças cardiovasculares, de osteoporose e outras doenças. Então, essa questão é especialmente importante para os idosos e aqueles com doenças cardiovasculares pré-existentes. Portanto, ao se tratar as pessoas com essas medicações, nós médicos começamos a perceber a melhora, né? Realmente, os pacientes melhoram dos problemas relacionados à obesidade, apneia do sono, diabetes mellitus tipo 2, o estudo SELECT mostrou melhora de doenças cardiovasculares, o estudo FLOW, melhora da progressão para insuficiência renal. Agora, para se alcançar esse equilíbrio, até quando o paciente deve perder peso, os médicos pesquisadores têm explorado cada vez mais a possibilidade de manter os pacientes com doses mais baixas dessas medicações e buscar encontrar um posicionamento onde se trate a saúde da pessoa como um todo, prevenindo doenças e melhorando a qualidade de vida das pessoas, e não somente obter a perda máxima de peso de cada um. Então eu deixo hoje essa reflexão para nós. Até quando perder peso? Em qual dose deixar os pacientes com a medicação para manutenção? E surgindo atualizações científicas, eu estou trazendo aqui para vocês, meu colega médico. Até a próxima com Obesidade se trata com responsabilidade.